Me diz uma coisa, você sabia que a pensão alimentícia ela já pode começar lá durante a gravidez da mulher? Pouca gente fala sobre isso, mas existe um direito chamado alimentos gravídicos. Esse direito vai garantir a proteção não só para a mãe, mas principalmente para o bebê que vai nascer. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como é que funciona esse direito, quem que pode pedir esses alimentos gravídicos, quem que deve pagar e o que a justiça realmente entende nesses casos. Se esse tema é do seu interesse, fica comigo aqui então, porque essa informação pode mudar completamente a forma como que você enxerga o funcionamento dessa pensão alimentícia, antes mesmo do nascimento dessa criança. Fica aqui que eu já te falo como é que é. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Megali, advogado especialista em direito de família, e aqui no canal eu sempre explico os seus direitos de forma bem simples e bem prática. Muitas pessoas vão pensar, já pensam, que a pensão ela só começa após o nascimento do filho, mas é aí que a lei prevê a proteção jurídica já durante a gestação, os chamados alimentos gravídicos. E o que são esses alimentos gravídicos? Uma explicação bem simples sobre o conteúdo deles, eles são os valores pagos pelo suposto pai para ajudar nas despesas que a mãe tem durante a gestação. Um exemplo prático que a gente pode falar dessas despesas são consultas médicas, exames, remédios, alimentação especial, o transporte e até mesmo o pré-natal. Aqui vale uma reflexão. Se o bebê precisa de cuidados antes de nascer, por que só garantir apoio financeiro depois que ele nasce? Faz sentido, que a justiça atue antes e dê essa proteção para o bebê e para a gestante. Então você deve estar se perguntando o seguinte: quem que pode pedir essa pensão e como que funciona isso na prática? Fica aqui que eu já te falo. A gestante ela pode entrar com uma ação judicial para pleitear, para pedir esses alimentos. O pedido vai ser feito contra o suposto pai. Nesses casos, a justiça exige uma prova absoluta da paternidade nessa fase. Apenas os indícios razoáveis de relação. Diferente do que acontece no exame de DNA, que só é possível depois do nascimento da criança. Mas e quando a situação é diferente? Como quando o pai nega o relacionamento com a mãe dessa criança? O que acontece, nesse caso que o pai está falando, não, eu não sou o pai dessa criança? O que acontece nesse caso? O processo ele vai seguir com base em indícios. E aí, nesse caso, o juiz pode conceder os alimentos provisórios. Depois do nascimento, vai ser feito o exame de DNA para confirmar se esse suposto pai realmente é o pai ou não dessa criança. Se ficar comprovado que ele não é o pai, a lei prevê que os valores podem ser ajustados. Vale fazer uma reflexão nesse caso. É uma forma de equilibrar, protegendo o bebê e, ao mesmo tempo, garantindo o direito de defesa do pai. Agora que a gente já entendeu quem é que paga e como que funciona a comprovação dessa relação, nós vamos falar sobre os valores que vão ser pagos. Como que esse valor é definido? Ele vai seguir a mesma lógica da pensão alimentícia tradicional, aquela que é fixada quando a criança já nasceu. É usado o binômio necessidade da gestante versus a possibilidade do pai. Não existe uma tabela fixa nessas questões de pensão. Vai depender sempre de cada caso. Um exemplo prático que a gente pode falar é o pai com a renda alta, ele pode ter uma obrigação maior do que aquele pai que tem uma renda baixa. Isso já é um parâmetro que acontece muito na prática. Mas aí você deve estar se perguntando uma dúvida comum. E depois que a criança nasce, o que acontece? O pai simplesmente para de pagar? Bom, nesse caso, é convertido em pensão alimentícia após o nascimento. Após o parto, os alimentos gravídicos eles se transformam automaticamente na pensão alimentícia em favor do bebê. Agora, o foco passa a ser a criança e não mais a gestante. Podemos citar as despesas com fraldas, as consultas pediátricas, o leite que ela precisa, a escola. Ou seja, é uma linha de continuidade, não é porque o filho nasceu que vai parar. A lei protege desde a barriga até a vida do bebê em desenvolvimento. Afinal de contas, a criança nasceu, ela continua precisando de um suporte, ela tem as necessidades dela. Então, não é uma interrupção automática. Então, vamos recapitular tudo o que a gente viu até agora. Durante a gestação, existe o direito aos alimentos gravídicos. Esse é o primeiro ponto. Eles podem ser pedidos judicialmente contra o suposto pai, com base em alguns indícios. Eles vão custear as despesas médicas, alimentares e de cuidados da mãe e do próprio bebê. Depois do nascimento, automaticamente, os alimentos gravídicos vão se tornar pensão alimentícia tradicional para essa criança. Então, agora você já sabe, a pensão não começa só depois que o bebê nasce, de forma alguma.
O direito já existe durante a gravidez da mulher, justamente para garantir que essa gestação seja segura, justa, tanto para a mãe quanto para o futuro filho ou filha dela. E se você conhece alguém que também esteja passando por essa situação, que está grávida, que não recebe a pensão, compartilhe esse vídeo com essa mulher. Essa informação pode fazer toda a diferença na vida dela e do próximo filho que ela está esperando. Aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu sempre gravo esses conteúdos, o canal está começando agora e me motiva muito poder ajudar essas pessoas que precisam mesmo desse conhecimento, dessa informação jurídica que elas não acham em outros lugares, de forma acessível, de forma simples. Eu penso realmente em ajudar as pessoas dessa forma. A lei não é minha, ela existe para todos os cidadãos brasileiros. Então, conto muito com a sua colaboração. Já estou terminando esse vídeo, vou gravar o próximo e espero te ver lá. Até mais!